estamos chegando aqui a começando mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, em sua terceira temporada. Eu sou a Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT Sloan Management Review no Brasil. O Douglas, que costuma fazer esse trecho, ele também engasga em minha defesa, então estou engasgando. Revista que eu ajudei a trazer em 2019, e dou as boas-vindas e também agradeço ao público crescente do nosso podcast. Nunca é demais lembrar que o nome é O Futuro Vem do Futuro, é um copyright do Silvio Meira, que é nosso conselheiro editorial, e tem um propósito educativo, que é você imaginar o futuro, ou vários futuros, sem necessariamente querer repetir o passado, né? Você pode até ter uma inspiração do passado, hoje em dia a gente fala muito de inspiração ancestral, mas você tem que imaginar o futuro. Não copiar o presente, não copiar melhores práticas das consultorias, por exemplo. E o nosso assunto é esse hoje. Tem tudo a ver com os nossos convidados, porque a empresa deles tem o seguinte slogan: o mundo não precisa de mais uma consultoria de inovação. Provocativo, né? Larinha, você já sabe quem são os nossos convidados? Eu sei, Dri, e não é só porque eu tenho o roteiro em mãos, mas, claro, porque o slogan deles é bastante conhecido, né? E até porque também um dos nossos convidados, acaba de publicar um artigo super interessante no nosso portal. Logo, logo vocês vão descobrir quem é, e aí já falamos para vocês também conferirem esse artigo que está imperdível. E aí já me apresento aqui, primeiro que eu estou muito feliz de duplar com a Adriana, já duplei com o Douglas aqui no nosso podcast, mas vou me apresentar novamente aqui com vocês. Eu sou a Lara, editora e head de produtos editoriais aqui. Também engasgo quando vou falar o nosso nome completo, né? MIT Sloan Management Review Brasil, nome lindo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E hoje um podcast 3-1 para as mulheres, né? Como a André escreveu aqui no nosso roteiro, um Pink Power. E o Marconi, que vai entrar, já está em minoria. Tá dito, já quem é o nosso convidado, já perdeu a história. Bem-vindo, Marconi, CEO e cofundador da The Bakery Brasil. Foi um dos sócios locais que em 2017 comprou o controle, vai contar essa história aqui para a gente. E a Gláucia Guarcello, que eu conheci na Deloitte já faz um tempo, está aqui desbravando novos horizontes, trabalhando com um antigo concorrente que a gente acabou de conversar aqui. Eu acho isso lindo, competição virando colaboração mesmo. Uma influenciadora genuína, depois eu vou explicar essa história, a gente colocou a Gláucia nessa lista de influenciadores genuínos, e que integra o time da The Bakery como COO num novo capítulo da sua vida. Então, sejam os dois muito bem-vindos. Olá, Adriana, Lara. Obrigado pelo convite aí. Obrigada, pessoal. Então, já para a gente... Pode falar, Adri. Não, manda bala. Eu já ia dar as boas-vindas também para eles dois e já começar pedindo para o Marconi se apresentar e explicar o que é a The Bakery, que até onde eu entendi, nasceu como uma aceleradora de EdTechs em Londres em 2013, é isso, né? E o que é a The Bakery Brasil, dividindo conosco um pouco da ficha corrida, deals, unicórnios. E também queria que você contasse um pouquinho também do seu artigo aqui, estreando com a gente no portal da MIT SMR. Legal. Bom, então me apresentar para vocês, sou Marconi Siqueira, sou empreendedor, CEO da The Bakery, também atuo como palestrante, professor universitário, etc. Sou um verdadeiro apaixonado, aficionado por inovação, empreendedorismo, construir coisas. E falando um pouco sobre a The Bakery, né? A The Bakery nasceu em 2013, como vocês bem disseram, acho que é entre 2012 e 2013, num cenário onde lá em Londres você já tinha grandes corporações que já tinham certeza que precisavam inovar, e do outro lado você tinha esse ecossistema de startups nascendo, né, e todo mundo ficando interessado naquele ecossistema de startups. A forma antiga, né, pré-The Bakery, vamos dizer assim, de você se relacionar com essas startups eram através dos programas de aceleração tradicional, e a gente na The Bakery via que tinha um problema, uma questão naqueles programas de aceleração tradicional, porque eles não alinhavam os incentivos, né? Por um lado, você tinha as startups que queriam crescer, queriam investimento, que queriam ganhar canais de distribuição para os seus negócios. Do outro lado, você tinha as empresas muito interessadas no, você era um banco, você fazia uma aceleradora de fintechs, etc. E no final do dia, você não tinha os interesses alinhados. E lá atrás, a gente já percebeu que as grandes corporações tinham muito a se beneficiar
com esse relacionamento com essas startups. Então, a gente lançou a The Bakery para justamente entender o que de um lado pode alavancar o resultado do outro lado e vice-versa. Nós, então, fomos nomeados até por alguns concorrentes, que a KPMG nomeou a gente na época como a primeira aceleradora corporativa baseada em desafios no mundo, porque a The Bakery entendeu que a melhor forma de você acelerar uma startup era trazendo negócios para ela, e a melhor forma de você, de fato, trazer algum impacto, né, para as grandes corporações através de inovação era resolvendo problemas reais e concretos. Então, quando você alinhava os dois, né, você trazia um problema muito claro de uma corporação com as startups certas que resolvem, endereçam aquele problema e, né, conseguem desbloquear ali outros ativos de uma organização que não seja só uma mentoria, só um investimento, etc., é ali que a mágica acontecia. Em 2017, como você bem disse, a gente trouxe a operação aqui para o Brasil, nós começamos dentro desse mesmo modelo de funcionamento, só que aqui a gente cresceu muito rápido e muito porque a gente começou a se tornar um parceiro dos nossos clientes. Os nossos clientes pediam outras coisas. A gente entendia que eles não queriam só relacionar com startups, mas eles que também queriam construir startups do zero, eles queriam uma estratégia de inovação bem desenhada e etc. E foi aí que a gente começou a diversificar as operações no Brasil, crescemos muito, e aí o ano passado a gente recebeu um investimento aqui na The Bakery no Brasil, que nos permitiu fazer a aquisição da sede, da matriz em Londres, para que a gente pudesse ser unificado como uma única operação. Muito raro isso acontecer, tanto de, né, filiais, vamos dizer assim, comprar a matriz, quanto de brasileiros comprarem lá fora, né? Acho que isso é muito raro acontecer, mas a gente tem muito orgulho de que, de fato, a gente conseguiu fazer essa movimentação e o mercado já está vindo como excelentes olhos, né? A The Bakery se tornou essa empresa verdadeiramente global, porque hoje nós não somos brasileiros que atuam lá fora, nem britânicos que atuam aqui, a gente é verdadeiramente uma empresa global, capaz de endereçar problemas e necessidades de inovação dos nossos clientes, que, diga-se de passagem, também são globais, né? A gente só atua com grandes corporações que têm operações aqui no Brasil e lá fora, né? E isso para a gente é um grande diferencial. Então, assim, tentando ser o mais rápido possível falar de mim e da The Bakery, esse que é o nosso resumo aí. Mas é valor da The Bakery. Agora fala de você um pouco, sua vida pré-The Bakery. Minha vida pré-The Bakery, legal. Bom, minha carreira nunca foi linear, né? Eu comecei bem cedo, eu fui trainee de uma grande empresa, uma grande corporação no Brasil, fui transferido para Angola, para essa grande corporação, trabalhei lá um período, que foi o suficiente para eu entender que eu não queria trabalhar em grandes corporações, hoje eu trabalho para, de certa forma, mas não era aquele ambiente que é o ambiente que iria me propiciar todas as ambições que eu tinha. Fui empreendedor cedo, mas num empreendimento que era mais uma ponte ali entre sair desse universo de grandes corporações e ter algo que seria, de fato, a construção da minha carreira futura. Tive um restaurante, porque eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de vinhos e etc. E na época parecia ser a coisa certa a se fazer, né? Mas me ensinou bastante sobre gestão, sobre empreender, entendeu? Resolver um problema duro, análise de mercado, etc. Foi muito bacana. Mas depois de 3 anos nesse empreendimento, eu recebi uma oportunidade de trabalhar para o governo britânico, operação do governo britânico aqui no Brasil, através de seus consulados e embaixadas, e logo eu me tornei head de investimentos do governo britânico aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Então, fui responsável por estabelecer as nossas operações e os escritórios de investimento do governo britânico. México, Peru, Chile, Colômbia, Argentina, Uruguai, etc. Depois de fiquei aproximadamente 6 anos, quase 5 para 6 anos nessa operação. Foi quando eu conheci o Andrew Humphreys, que era um dos fundadores da The Bakery lá em Londres. E aí eu me apaixonei pelo conceito, pela ideia, porque estava sendo construído. Eu tenho um propósito de vida que é fazer o mundo mais empreendedor. Eu acredito muito que o empreendedorismo é o grande catalisador de desenvolvimento da sociedade como um todo, e eu vi que a The Bakery seria um veículo muito interessante para me levar para aquele propósito que eu já tinha de vida desde então. Então, me uni forças a eles em 2017, desde 2017 estou aqui, e agora, depois da aquisição, eu virei CEO global da companhia. E sabe o que me chamou muita atenção, tanto na tua história quanto na da The Bakery, a expressão baseada em desafios. Exato. Parece que tem um paralelismo muito grande, né, em ambas as trajetórias.
Exato. E agora eu quero que a Gláucia conte como é que é. Ela também é baseada em desafios, mas conta pra gente que a história... Estávamos falando aqui nos bastidores que eu faz outro dia soube um pouco da história pregressa dela, que é completamente diferente também, me surpreende. E até ela se apaixonar por inovação. Então, conta pra gente. E a Gláucia, detalhe, é uma influenciadora genuína, que a gente vai falar também. Conta aí. Então vamos lá, né? Diferentemente do Marconi, que levou pouco tempo para entender que ele não era feito para grandes corporações, eu levei 17 anos para perceber isso. Então eu fiquei 17 anos em grandes corporações antes de decidir fazer esse movimento de carreira que eu fiz em dezembro. Eu sou engenheira civil de formação, fiz mestrado na engenharia de produção, no desenvolvimento de produtos, né? PDP, estou entregando a idade. E eu acabei entrando para o mercado de infraestrutura. Trabalhei durante 11 anos na Andrade Gutierrez, comecei como engenheira de produção e acabei ganhando, né, por, sei lá, alinhamento dos astros aí, a responsabilidade de tocar o primeiro projeto de Lean Construction que a construtora tinha feito na época. E a partir desse projeto, a gente conseguiu índices de produtividade muito relevantes, índices de eficiência muito relevantes, e isso acabou escalando, primeiro para toda a América Latina, e foi nesse momento da escalada que eu acabei conhecendo inovação de uma maneira mais focada na gestão, porque eu vinha de um background de engenharia, então inovação para mim era muito relacionada à performance, né, era muito relacionada ao produto, e me apaixonei completamente por essa parte mais de gestão da inovação. Acabei me tornando diretora de inovação nesse momento pós-Lava Jato, né, super de reestruturação da companhia, e tocando esse programa globalmente. A gente estava ali em 44 países, o time chegou a ter 120 engenheiros espalhados pelo mundo inteiro, focados em desenvolver projetos de inovação. Foi nesse meio tempo que eu decidi fazer meu MBA, fiz meu MBA na CUPEAD, acabei emendando no doutorado, aí fiz doutorado na área de inovação e ventures, fui migrando de Lean Construction para a gestão da inovação, depois migrando para Venture Capital. Sempre conciliei vida acadêmica com vida executiva, porque eu nunca consegui ver a diferença entre as duas coisas. Eu acho que todo executivo hoje é aluno e é professor, e se não estiver se desenvolvendo, e se não estiver compartilhando conhecimento, está parado no tempo. Então, acabei conciliando a carreira de professora com a carreira executiva. Depois fui convidada pela Deloitte a me tornar diretora de inovação para a indústria de capital intensivo primeiro, depois eu acabei me tornando líder da consultoria estratégica e inovação para todas as indústrias, cheguei a ser membro do board global de estratégia e inovação, fui a primeira CIO da Deloitte mulher em 110 anos no Brasil, até que eu decidi que eu gostaria de poder agir de maneira diferente, né? Acho que toda essa experiência de 6 anos de consultoria mais tradicional me deram uma bagagem para entender o que eu achava em relação ao futuro da consultoria, o que eu imaginava em relação à disrupção da consultoria e como eu gostaria de ser parte do desenho do que vai ser o próximo, né? Ou do que a gente acredita na nossa hipótese aqui, na nossa tese, que seria o futuro da consultoria. E aí, nesse momento, já conhecia o Marconi, já conhecia o Felipe há muitos anos, desde antes de ter The Bakery no Brasil. E aí eu peguei o telefone, liguei para os dois e falei, olha, não sei se tem uma boca aí para mim não, mas se tiver, eu tô querendo fazer esse movimento. E me abraçaram, super de braços abertos, então aqui estou. Muito legal. Larinha? Bom, agora eu queria que vocês explicassem, a gente queria bem entender como que vocês criaram esse slogan, né? Qual foi a origem desse slogan? O mundo não precisa de mais uma consultoria de inovação. Vocês sabem que ultimamente se fala muito do livro The Big Con, da Mariana Mazzucato e Rose Collington, segundo o qual as consultorias de gestão em geral prejudicam a inovação, além de obscurecer a responsabilidade corporativa e política, e atrapalhar a missão coletiva de deter a crise climática, que também tem a ver com inovação. Imagino que o slogan de vocês não tem nada a ver com isso, mas eu queria que vocês explicassem ou opinassem também sobre essas críticas. Legal. Bom, vamos lá. De fato, o mundo não precisa de mais uma consultoria de inovação.
Tem várias explicações para isso, algumas mais pessoais, né, do ponto de vista de, eu falo sempre, né, eu tinha um emprego incrível, quando eu trabalhava para o governo britânico, eu tinha um emprego incrível, porque basicamente a gente tinha que encontrar com empreendedores, empresários, a gente tinha que encontrar diariamente com investidores e atraí-los, né, trazer dessa história de Reino Unido, de criar estratégias no governo, no mercado britânico para eles, e era muito bacana, eu sempre gostava muito, eu tenho uma conexão pessoal com o Reino Unido, que eu estudei lá, fiz praticamente meus estudos foram todos lá antes de universidade, né? E quando a gente estava montando a The Bakery, a gente falou, cara, não pode ser mais uma consultoria de inovação, porque de fato tem em todos os lugares, acho que isso aí já existe um mercado muito bem, né, alimentado de soluções estilo consultoria de inovação. Acontece que, quando a gente fala não existe nada, o Steve Jobs falava isso, não existe nada fundamentalmente malicioso em consultoria. Mas a grande questão de consultoria é que, se eu pegar, por exemplo, esse iPhone que está na minha mão aqui agora, pegando um produto que foi lançado por ele, se eu tirar uma fotografia dele e eu te entregar essa fotografia, muito provavelmente você vai entender ele e falar, poxa, ele tem 3 câmeras, parece ser um device moderno, etc. Tem diversos materiais diferentes. Só que se eu não chegar e encostar nele, pegar nele, começar a trabalhar, eu nunca vou entender com profundidade suficiente o que aquele produto que eu estou tirando aquela foto, ele é capaz de fazer por mim. Né? Ou seja, a beleza de tudo está em você entrar em profundidade, você precisa entrar num nível onde você de fato entenda o que é aquilo que você está falando, né? E ser capaz de, junto com o seu cliente, ir fazendo aquelas construções ao longo do caminho para você extrair o melhor desse produto aqui que a gente tem hoje. Então, pegando dessa analogia para o mundo de consultoria de inovação, a gente sempre acreditou aqui que, primeiro, como eu já disse, o mercado já está muito bem suprido de necessidades de consultorias de inovação, e tudo bem. Mas a grande beleza da inovação está em você conseguir transformar aquela ideia em um resultado prático para o negócio do nosso cliente. Então, se na consultoria de gestão eu não posso fazer isso, como você bem disse, Lara, né, que eu posso até atrapalhar para o meu cliente, de dar única e exclusivamente uma fotografia para ele, no mundo da inovação é mais importante ainda eu conseguir transformar aquilo que eu estou construindo, né, que eu estou desenhando, aquela fotografia para o meu cliente, e trazer aquilo, transformar aquilo num impacto para ele, né, no final do dia. Ele precisa receber o impacto daquela inovação. Então, diferentemente dos muitos concorrentes tradicionais que a gente tem, aqui na The Bakery a gente se orgulha muito da capacidade que nós temos de executar a inovação, de chegar junto com o nosso cliente em desenhar alguma coisa, tirar uma fotografia e vamos explorar aquelas hipóteses juntos, né? Vamos transformar aquelas hipóteses ou aquelas experimentações em realidade para o negócio do meu cliente. E muitas das vezes, para eu conseguir fazer isso, eu não posso ter um modelo de negócio de consultoria tradicional. Eu não posso simplesmente vender um PowerPoint, uma apresentação, uma estratégia que eu não vou ser capaz de, primeiro, executá-la, segundo, de trazer algum benefício até para mim, para a nossa corporação, para a nossa companhia, se aquilo der certo. Então, a gente desenvolveu nos últimos anos um modelo de relacionamento e de negócios que permite com que a gente, junto dos nossos clientes, a gente tenha ideias, transforme aquelas ideias em experimentações concretas, transforme as experimentações em implementações de soluções para o meu cliente, e a gente captura o ganho em conjunto lá na frente, né? E a gente sai lá junto com o mesmo, o pessoal chama skin in the game, né? Se tudo der certo, a gente deu certo junto, se não deu certo, a gente deu errado junto. E é aqui que a gente tenta desbloquear esse mito de consultoria de inovação, porque de fato, como eu disse, já está cheio ali, toda esquina tem uma consultoria de inovação, mas quando as grandes corporações precisam de fazer a inovação acontecer, elas entenderam que elas não precisam de um parceiro que só consegue dar a informação, né, ou só o talento, ou só o insight para ela. Ela precisa, quando você fala de inovação, eu preciso ser capaz de executar aquilo. E aí que está o nosso diferencial. Eu acho que em complemento... desculpa, pode falar, perdão. Você já esteve do lado do cliente, né? O que seria obscurecer essa responsabilidade corporativa, ou o que prejudica a inovação quando se é o cliente? Eu queria entender do lado do cliente que você já foi. Eu acho que não só do lado do cliente, mas do lado de consultoria também, né? Eu acho que tem um lado muito importante que
a inovação, principalmente as inovações que são mais transformacionais, elas necessitam de uma cultura e de processos e de infraestrutura que faça com que elas aconteçam com sucesso. Via de regra, as grandes empresas, quando elas são startups, começam a crescer e tal, elas ainda têm uma veia empreendedora muito ativa, né? São muito criativas, são muito abertas à experimentação, são muito abertas ao erro e tudo mais. À medida que as empresas vão ficando grandes, elas vão perdendo essa capacidade. Elas vão se tornando mais burocráticas, elas vão se tornando mais travadas, elas vão tendo uma cultura mais de conformidade, de escala do que já funcionou do passado e menos de experimentação, por um motivo óbvio que é aversão ao risco ou medo de perder espaço, enfim, foco, diversas, não estou entrando aqui no mérito do motivo por trás, mas o ponto é, elas perdem essa capacidade de inovar de fato, né? Elas vão perdendo a capacidade de gerar inovações que possam gerar novos modelos de negócio, que possam gerar horizontes mais transformacionais da inovação acontecer. E isso acaba prejudicando a capacidade dessas empresas de gerarem coisas que mexem o ponteiro em relação à inovação. Então, eu acho que um dos grandes conceitos por trás de o mundo não precisa de mais uma consultoria de inovação é que o mundo precisa de pessoas realmente empreendedoras que consigam transformar processos, gestão, implementação, produtos, serviços para gerar valor, né? Eu concordo muito com o Marconi, o problema da inovação não está em ter ideia, está em conseguir implementar essas ideias para um mercado endereçável disposto a pagar por elas. E conseguir fazer isso é uma coisa que também previne a disrupção de acontecer, porque grande parte do que hoje a gente chama de core para as consultorias como um todo, é um trabalho que AI já está fazendo e se não está em escala, já estará. Então, o mercado de consultoria em si é um mercado que está extremamente suscetível à disrupção no momento atual. É um dos mais suscetíveis à disrupção naqueles gráficos todos que a gente vê de indústrias ameaçadas por disrupção. E a gente conseguir criar modelos de negócio que são não só flexíveis de uma forma que uma corporação estruturada não vai conseguir ter, e que envolvam empreendedorismo num nível que uma corporação estruturada não vai conseguir ter, que envolva infraestrutura necessária para entregar isso, processos e pessoas que têm um track record comprovado de inovação, que são pessoas que têm coragem de tomar risco, que conseguem abraçar esse risco, que conseguem gerenciar tudo isso e fazer acontecer, é uma proposição de valor muito diferente de uma consultoria tradicional. E aí isso remete em quê? Na prática, em modelos de contratação muito diferentes, modelos de remuneração muito diferentes, modelos de participação de negócios muito diferentes. O ChatGPT não vai pegar uma ideia, botar debaixo do braço e vender para o mercado. O ChatGPT não vai ter os relacionamentos humanos que eu tenho, que o Marconi tem, que toda a nossa rede tem, que vão achar investidores que vão colocar dinheiro na sua ideia. A gente tem em coisas que não são tão passíveis de serem disruptadas no curto prazo e que ajudam a mover o ponteiro para as grandes corporações que elas sozinhas não conseguem mover, né? Então é muito relacionado a isso também. Oi, Marconi. Pensa, só para a gente resumir, pensa na problemática que a gente resolvia, né? Uma consultoria, quando você não sabe de algo e quer saber, você contrata uma consultoria. Só que muitas vezes no campo de inovação, você vai lá, então fala, contratei a consultoria, agora eu sei o que eu não sabia no passado. Só que mesmo assim, por eu ser uma companhia e eu tenho instrumentos aqui que muitas vezes não me viabilizam a inovação, inovação não é o meu core business, eu preciso transformar aquilo que eu sei, aquele conhecimento, em realidade. Só que eu não sei como. Aí vem a segunda pergunta, então tá, agora que eu sei, como que eu trago isso para a realidade, né? Como é que eu transformo isso em impacto? E aí é para responder essa segunda pergunta que a gente existe. Então a gente entende que a resposta da primeira é muito importante e a gente está aqui para isso também. Só que mais importante do que ter aquele conhecimento é você ter infraestrutura e alguém que tenha capacidade, tempo, recurso, etc., para vivenciar aquela jornada e executar aquela solução, porque senão você vai ficar com um PowerPoint muito bonito, maravilhoso, e você não vai saber implementar aquilo. Se eu for uma consultoria de sei lá, engenharia para uma empresa como uma Vale, a Vale sabe fazer engenharia muito bem. Então eu posso dar só o que você não sabe, eu posso te dar aquele conhecimento e você executa em cima daquele conhecimento. Mas Vale, qualquer outra grande corporação não nasceu para inovar, né? E aí eles não vão saber muito o que fazer com aquilo. Então precisa de um parceiro como a The Bakery para colocar aquilo em prática e levar para a realidade.
por esse exemplo, eu fico imaginando vocês trabalhando mais com H3, né? Com o Horizonte 3 de inovação. E aí, talvez não seja isso, mas eu queria que vocês falassem um pouco qual é a definição de inovação de vocês. Se é criação de mercado, o que é, e é um pouco... Eu vou trazer uma discussão que teve no Conselho Editorial esses dias, que foi muito interessante, que é o seguinte, como, aproveitando que a Gláucia falou do ChatGPT, né? Como a gente está ficando muito adestrado ou apoiado pelas inteligências artificiais e pelas tecnologias como um todo, meio que a gente está desativando algumas capacidades de empreender e arriscar. Já não eram tão grandes nas empresas tradicionais, já diminuem mais, né? Então, o pessoal dá o exemplo óbvio do Waze, né, que ninguém mais pensa, tem até pesquisa falando que o cérebro diminuiu lá dos motoristas, porque já não usa mais aquela parte e tal. E tem gente falando até do cinto de segurança, que você não se equilibra no carro muito, você deixa de ter essa habilidade porque você tem o cinto. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, do conceito de inovação de vocês, e como é que vocês veem esse desaprender do inovar que estaria acontecendo, se vocês concordarem. Exato. Não, concordo, mas e nesse último exemplo aí que você deu do Waze, etc., a gente pode dizer que aconteceu a mesma coisa nas corporações com as consultorias desde então. Ninguém não dava um passo sem consultar uma consultoria grande, né? Por quê? Porque mais do que o saber o quê, eles queriam uma certeza ali, né? Queriam uma segunda opinião e etc. Então, tem várias pessoas que eu já conversei aí desse mundo de corporativo, são gerentes, diretores de grandes corporações, que falam assim, muitas vezes eu preciso do selo daquela companhia para levar para o meu conselho, porque o meu conselho não aceita, ou seja, ficou todo mundo muito dependente ali, isso é extremamente arriscado, sobretudo em inovação, que a gente está falando de sobrevivência, né? Você nunca deixa a sua sobrevivência necessariamente na mão de um terceiro, você precisa fazer alguma coisa sobre aquilo. Falando sobre o conceito de inovação, a gente aqui tem um conceito um pouco mais amplo. Obviamente, hoje, a maior dificuldade das grandes corporações está no Horizonte 2 e 3, que são horizontes, para quem não sabe aqui, muito normalmente o nosso público já sabe, mas horizontes 1, 2 e 3 foi definido pela McKinsey, mais ou menos isso dos anos 2000, que ele visualizava a ambidestria organizacional. O horizonte 1 são aquelas inovações que são incrementais, ou seja, extremamente conectadas ao meu core business, mas que eu trago coisas diferentes para fazer o meu core business cada vez melhor, mais eficiente, extrair mais valor dos meus ativos existentes. Horizonte 2, eu começo a ir para ativos e mercados que eu não domino, começo a experimentar novos territórios, mas com certa conexão ao core business, que a gente chama de a inovação, né, adjacente, vamos dizer assim, e o Horizonte 3 é aquilo que transforma o meu negócio. Então, se eu sou uma empresa de call center, eu investi no AI, que vai tirar o meu call center, mas vai ser, né, substituído por uma solução transformadora. Não está necessariamente conectado à complexidade de tecnologia, mas sim ao impacto que essas tecnologias, essas inovações têm no negócio. Uhum. A gente trabalha nos 3 horizontes, porque a gente entende que você, como companhia, não pode... um grande problema desse modelo das 3 horizontes é que as companhias começaram a achar, falam assim, então deixa eu fazer o horizonte 1 primeiro, quando eu fizer o 1 muito bem, eu faço o 2, quando eu fizer o 2 muito bem, eu passo a fazer o 3. Ela não está atrelado a tempo, ela está atrelada à capacidade. Você não sabe quando o seu competidor, que ainda nem existe, surgir. Então, você, como companhia, deve trabalhar nos 3 horizontes ao mesmo tempo. Obviamente, dependendo do seu setor, etc., você faz uma distribuição diferenciada desses investimentos em inovação. Então, aqui na The Bakery, a gente ajuda clientes nos 3 horizontes, porque a gente acredita que os 3 horizontes, simultaneamente, são importantes para os nossos clientes. Só que inovação, para nós, é fazer algo diferente que traga um resultado positivo para o negócio. Até aquela inovação se trazer aquele resultado positivo para o negócio, ela é única e exclusivamente uma experimentação. E a gente tem que sair, obviamente a experimentação é necessária para o processo de inovação, mas ela não é suficiente. A gente precisa transformar aquela experimentação em uma solução para o negócio que a gente é capaz de capturar aquele valor. Tá? Então, essa é a definição. Um cliente nosso, a Natura, ela fala, inovação só é inovação se gera impacto positivo. E eu gosto muito dessa frase porque resume exatamente isso.
Eu preciso ser capaz de traduzir uma tecnologia, algo diferente, uma experimentação, em um resultado para o negócio. Se eu não chegar lá, eu nunca vou ter inovação. Então, por isso que, só para trazer na pergunta anterior, a gente entendeu que ao longo dos anos não adiantava eu dar uma solução para o meu cliente e falar, cara, vai e implementa. Se ele olha aqui, ele fala assim, não faço ideia do que eu vou fazer com isso. A minha corporação não permite fazer isso. Eu tenho sistemas aqui dentro, sei lá, meu jurídico, meu compras, meu compliance, não me permite fazer isso, de certa forma. Então, a gente acaba trazendo mais ansiedade, mais problema para o cliente do que a solução. Por isso que hoje a gente, como companhia, a gente se posiciona como parceiro de escolha de inovação. Então, eu trago essa necessidade de conhecimento que você precisa ter, né? E trago as ideias, tenho essas ideias junto com vocês, desenvolvo soluções, só que a gente só vai ser bem-sucedido se a gente conseguir implementar elas. E aí que está o diferencial. É essa visão de pragmatismo, de impacto, que tem que estar imbuída no projeto de ponta a ponta, sabe? Porque senão ele nunca vai ser uma inovação. Vocês são sócios temporários. É isso. Não dão dor de cabeça. A nossa inovação ela é sempre alinhada a alguma tese. Então, qual que é o ponteiro que a gente precisa mexer? É de receita, é de acesso a mercado, é de produtividade. Então, ela é sempre direcionada a teses. E a gente entende um ponto que o Marconi trouxe, que eu queria explorar um pouco mais, que eu acho que ele é super relevante. A vida do C-Level, ela não está mais fácil, ela está muito mais difícil. Há uns anos atrás, o C-Level tinha ali respostas bem determinísticas e claras do que ele deveria fazer em relação ao mercado, em relação aos concorrentes, barreiras de entrada, barreiras de saída, oportunidades, ameaças, enfim. Hoje, o C-Level em geral tem muito mais coisas a se preocupar do que tinha, né? Tem outras tecnologias, tem disrupção, tem ecossistemas, tem demandas de ESG, e o volume de ansiedade que o C-Level tem hoje é maior do que antes visto, né? Todo mundo está ao mesmo tempo tentando tocar o core business, morrendo de medo de ser disruptado, tendo que olhar para tantas coisas. E aí a gente percebeu que o movimento que a maioria das empresas do nosso mercado está fazendo é um movimento de colocar ainda mais coisa no prato de quem já está desesperado com o prato lotado, não sabe nem por onde começa a comer, né? Eu coloco uma plataforma a mais, eu coloco um AI a mais, eu coloco um digital agent a mais, eu coloco coisas a mais para você ter que se preocupar, e a gente está no caminho contrário, a gente está no caminho a gente sabe que esse prato já está muito cheio, me dá um pedaço do prato, deixa eu simplificar para você, deixa eu fazer um pedaço com uma tese clara, te ajudar a implementar, porque eu tenho track record para isso, eu tenho pessoas que sabem fazer isso, eu tenho coragem de ter modelos de contrato muito diferentes. Se der certo, dá bom para todo mundo, se der ruim, dá ruim para todo mundo, mas eu acho que a gente tem essa proposição de humanizar um pouco também, sabe? Porque a gente entende que tá overwhelming, assim, é muita coisa ao mesmo tempo em cima dessas pessoas, e essas pessoas nunca estiveram tão ansiosas, e elas querem acertar. Mas é cada vez mais coisa em cima, mais coisa em cima, mais coisa em cima, a gente está no caminho contrário, a gente quer simplificar a vida dessas pessoas, pegando pedaços, né? O Marconi tem uma expressão que eu gosto muito, ele fala muito para o cliente, você tem várias cordas no seu pescoço, qual que é a corda que eu posso pôr no meu, tirar do seu, para que eu possa te ajudar. Eu acho que esse comentário tem muito a ver com o que eu ia te perguntar agora, que é justamente sobre um comentário que a gente ouve muito aqui no nosso conselho, que é sobre o Brasil ter muito empresário e pouco empreendedor, né? Vocês falaram muito sobre as necessidades das corporações empreenderem, e eu queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre a diferença entre esses dois conceitos, né? A diferença do empresário para o empreendedor, esse CEO que está com a corda no pescoço, que nem vocês comentaram, seria a mesma diferença entre o conceito de gestor e o conceito de líder? E aí engancho já com uma outra pergunta, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a metodologia que vocês têm. Vocês falaram sobre entrarem com uma hipótese sempre, né? Mas que vocês, então, destrinchassem um pouquinho mais a metodologia dos serviços de vocês para apoiar esse líder empreendedor, né? E eu vou incluir um parênteses que eu estou curiosa com esses vários modelos de contrato diferentes que vocês fazem, que vocês praticam, se vocês puderem falar. Legal. Vamos lá. É uma discussão incrível. Outro dia eu tive uma discussão parecida dessa dentro de casa sobre a diferença de empreendedor e empresário. Longe de mim querer ser o Aurélio aqui para fazer as definições, então eu vou falar da nossa concepção, da nossa definição, e conectar com a nossa metodologia aqui.
Eu disse para vocês mais cedo que a gente tem um propósito, né, que é o propósito de fazer o mundo mais empreendedor. O que fundamentalmente é um empreendedor para mim? Empreendedor é alguém que consegue entender um problema, que pega um determinado problema na mão e não para até ele resolver, até endereçar, trazer uma solução para aquele problema, para aquela problemática. Ou seja, empreendedores transformam problemas em soluções. Então, você pega assim, por exemplo, e por que o mundo precisa de mais empreendedor? O mundo precisa de mais empreendedor porque a gente nunca teve uma situação tão boa como humanidade. Se você olhar todos os índices de PIB per capita, de distribuição de renda, de pessoas que vivem embaixo da pobreza, de a expectativa de vida, a gente nunca teve tão bem como sociedade. Se você olhar para tudo isso, foram empreendedores que fizeram que isso acontecesse. Né? Vocês citaram o Waze. O fato de que eu hoje consigo morar numa cidade como São Paulo, me deslocar, sabendo as melhores rotas, etc., foi porque um empreendedor entendeu lá atrás que tinha um problema, que fala assim, poxa, né, as pessoas precisam se deslocar numa cidade, muitas vezes você tem diversos caminhos, como é que eu sei o caminho melhor, que tem menos gente, que está menos congestionado, etc. Pegou uma problemática, endereçou uma solução. A gente saiu de uma pandemia global como a Covid, em tempo recorde, se eu comparar com as outras pandemias. Por quê? Porque um casal de empreendedores falou assim, poxa, se toda vez que eu tiver uma nova doença, eu demorar décadas para transformar uma vacina em algo aplicável comercialmente distribuído em escala para o mundo inteiro, nós vamos acabar com a humanidade. Então, vamos desenvolver novos métodos de entrega de vacina. E aí, desenvolveram essas soluções. E hoje a gente conseguiu, em 2 anos e pouquinho, ter uma vacina disponível para bilhões de pessoas de uma doença que não existia até pouco tempo atrás. Isso tudo foi feito por empreendedores. Então, o mundo precisa de mais empreendedor. Então, o cerne da diferença entre empreendedor e empresário é justamente isso. O empreendedor, ele pega um problema, muitas vezes com uma solução que não é eficiente o suficiente. Se ela existe, ela não é boa o suficiente. Se ela não existe, né, um problema sem solução, e endereça uma solução para aquele problema, né, e busca sempre novas, melhores formas de fazer aquilo, tem aquela ânsia por sempre melhorar. Já do lado de um empresário, o empresário ele tem uma visão mais de gerenciar, de gestor de uma empresa. Então, se eu for abrir um restaurante, como eu já fui, por exemplo, eu não necessariamente preciso inventar o futuro da alimentação, o futuro da experiência. Eu preciso pegar algo prático, desenvolver os processos para a minha empresa e gerenciar aquilo, extrair mais valor dos meus ativos que eu já tenho hoje determinado. E eu vou te ser bem sincero, no final do dia o mundo precisa de 2. O mundo precisa de empreendedores que tragam essa inovação, que resolvam problemas, mas por muitos anos a gente achava que só ser empreendedor bastava. Você precisa de ser um pouquinho empresário também, né? Você precisa trazer aquilo para a realidade, entender que a sua empresa é um negócio, como todo negócio, ele precisa de uma certa margem de lucro, ele precisa de uma eficiência operacional, e para mim a beleza está quando justamente você consegue casar os dois. E aí, trazendo para as nossas metodologias, o princípio fundamental de todas as metodologias que a gente tem aqui na The Bakery, tem até nas canecas, eu queria estar com uma caneca nossa aqui na mão para mostrar para vocês, inove como empreendedor. Por que a gente fala isso? Porque justamente eu preciso, dentro de uma grande corporação, que, by the way, são excelentes empresários, toda grande corporação provavelmente tem os melhores processos, as melhores pessoas dentro do seu mercado, tem as melhores soluções para os problemas que já existem, sabem gerenciar ela como ninguém, tem capital, tem infraestrutura, tem tudo que precisa para aquilo. Muitas vezes falta nela esse quê empreendedor, de, cara, não é porque a gente tem um problema e que a gente fez assim para sempre, que a gente vai continuar resolvendo esse problema dessa forma. Será que a gente não tem formas melhores, mais inovadoras? Será que não tem outros problemas da minha cadeia, do meu consumidor, que eu posso endereçar também? Então, como é que a gente traz essa visão de empreendedor, de problem solver mesmo, né, de resolver problemas e trazer mais um impacto positivo para a humanidade como um todo, para as grandes corporações? Se o movimento empreendedor ele é importante demais para a humanidade, foi importante demais para a humanidade e com certeza vai ser ainda mais daqui para o futuro, as corporações são importantes demais para a sociedade. Então, elas não podem ficar de fora desse movimento empreendedor. Então, esse está muito atrelado aqui em tudo que a gente faz e o porquê, a razão de existir da The Bakery, de fazer o mundo mais empreendedor através das corporações, porque elas já são ótimas empresárias, precisam ser boas empreendedoras também no final do dia. Cláudia, você quer comentar os contratos? Era isso que você ia pedir, Dri? Tá, vamos lá. E um pouco da metodologia também. Tá, eu vou falar de método e forma de contrato, então. A gente tem algumas modalidades de contrato bem diferentes do usual. Uma delas é o que a gente chama de sandbox.
Sandbox é o conceito de diversas grandes corporações, seja porque a matriz está fora e a estratégia não está aqui no Brasil, por exemplo, ou porque elas já são extremamente robustas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de suprimentos, etc. Elas não têm a infraestrutura para conseguir alavancar o desenvolvimento de soluções, protótipos e pilotos em conjunto com startups, por exemplo. Por quê? Se eu for pagar exemplos práticos, bestas, mais reais. Se eu for pagar uma startup em 90 dias, eu posso quebrar aquela startup. A depender da startup que eu estou desenvolvendo. Se eu for fazer uma prova de conceito e eu tiver que ter todos os riscos completamente mapeados e detalhados, não é uma prova de conceito, né? Parece óbvio, mas é verdade. Então, assim, o que a gente chama de sandbox? É como se fosse uma caixa de areia mesmo. O cliente final, ele contrata uma entidade, que é a The Bakery, e a gente contrata ou subcontrata todas essas soluções inovadoras para a gente poder testar e experimentar. Então, o nosso prazo de pagamento, o nosso modelo de contrato são coisas que fazem sentido para o ecossistema de inovação se conectar, apesar de a gente com a corporação ser um modelo mais tradicional de contratação com gestão de riscos. Então, o risco vem para a gente, ao invés de ficar com suprimentos e com o corporativo daquela corporação. Esse é um exemplo muito simples, a gente faz isso com grandes players do mercado financeiro, não sei que clientes eu posso citar nome ou não, mas a gente faz com vários clientes que não podem experimentar, ou players que são de indústria, por exemplo, que o risco é muito alto. Eu estou falando de players de saúde, estou falando de players de infraestrutura, que o risco atrelado ao testar soluções inovadoras, ele é muito alto para a reputação dessa marca-mãe. Então, testa através da The Baker e a gente assume esse risco, uma vez que deu bom, a gente conecta o que deu bom lá. Mas quem está vendo todos os riscos e erros está sendo aqui dentro. Outro modelo que a gente tem é o modelo de venture building, né? A gente vai criar novos negócios com esses clientes para mercados que a gente sabe que não são endereçados hoje, e a gente vai ter equity nesses novos negócios. Então, a gente vira sócio do cliente em novos negócios que a gente ajudou a criar, desenhar, implementar, achar mercado endereçável, a trazer todo o mindset empreendedor e a conseguir desenhar, e quando isso é criado como um spin-off, né, já é criado separado, a The Bakery é sócia dessa corporação. Então, isso é uma coisa que a gente também consegue fazer e que a gente tem feito com alguns clientes. Ter o que a gente chama de partner of choice, a gente tem uma estrutura completamente apartada, como se fosse... Eu não vou conseguir citar um exemplo aqui prático, porque eu não sei quais que eu posso falar. Vamos lá. Eu crio uma terceira entidade, uma entidade separada, como se fosse lá da Ambev, teve a Zetec, acho que é um exemplo que não foi nosso, então a gente pode falar. Tese clara de inovação, a The Bakery é responsável pela gestão, estruturação, implementação e entrega de valor dessa estrutura apartada, conectada a uma corporação, que é muito mais profundo do que só um fundo de CVC. Né? No fundo, é juntar todas as esteiras de inovação numa entidade separada. Então, a gente também tem o modelo do Partner of Choice. E o modelo, a gente acaba tendo o modelo tradicional de consultoria em alguns clientes também, quando os suprimentos não permite ainda, ou o jurídico não permite ainda, e a gente está ajudando a co-construir contratos para que eles possam ter modelos de contratação mais parecidos com os que a gente prefere operar também, que é muito o que a gente acredita que é o futuro desse business consultivo, né? Que não é consultivo, é / implementador, sei lá qual que é o nome que a gente daria. Mas aí, como é que vocês financiam o risco que vocês trazem para vocês? E quantos funcionários vocês têm, para eu entender um pouquinho essa história? Hoje a gente está chegando ali perto de 100 funcionários globalmente. Não somos uma empresa enorme, pelo contrário. A gente pega o risco através do benefício que a gente vai ter na frente. Então, a gente tem modelos de precificação atrelados a risco e oportunidade. Eu vou abrir um negócio junto com o cliente que tem um tamanho de mercado endereçável de bilhões. Eu prefiro ter uma participação nisso e eu ter o contraponto de eu ficar com a parte financeira de pagar aquele time para desenvolver aquela solução, enquanto o cliente paga outra parte do time para desenvolver em solução, e aí eu estou fazendo meu investimento, ele também. A gente também tem acesso a capital, tanto dos fundos que investem na gente, quanto acesso a capital em outros fundos que a gente tem relacionamento, que a gente consegue triangular para trazer capital externo. Então, nem sempre o risco financeiro é da The Bakery, né? Às vezes a gente traz, através dos nossos relacionamentos, o capital externo, porque a gente entende que esses negócios têm potencial, e a gente ajuda a desenhar
modelos de negócio que têm um potencial de escala significativo e que são interessantes para esses fundos investirem também. Então, a gente acaba diluindo desta forma. E tem clientes que a gente acaba atuando em mais de um horizonte. Então, a gente fornece ali apoio focado em teses específicas de horizonte 1, que façam sentido para eles, e aí a gente tem uma remuneração, que é uma remuneração um pouco mais tradicional e que nos ajuda a ter ali um colchão, e a partir disso a gente vai conseguindo ter modelos mais arrojados de participação com ele, além de desenvolvimento de um relacionamento. É muito difícil você ser sócio de alguém que você nunca teve relacionamento nenhum com essa pessoa. Então, a grande parte dos clientes que a gente tem engajado no Partner of Choice são clientes que a gente já tem um histórico de relacionamento, que a gente já sabe a capacidade de execução que aquele cliente tem, que a gente já sabe como ele performa, e a gente já sabe quais são os pontos que ele também não tem e que a gente precisa trazer para a mesa. Porque senão não seria viável, até para a gente seria um risco muito grande. Perfeito. Quantos clientes? Eu posso perguntar isso? Quantos clientes você Pode. tem? De histórico, a gente tem 120 clientes de grandes corporações em 22 países. Clientes correntes, a gente está ali na ordem de 25 clientes correntes, né? Clientes atuais, todos grandes corporações, todos clientes que são multinacionais, grandes multinacionais, na grande maioria empresas líderes das indústrias, né? Hoje a gente atua em 4 indústrias principais. A gente está na indústria de Energy Resources e Industrials, a gente está na indústria de Financial Services, a gente está na indústria de Health and Pharma e a gente está na indústria de Consumer. Então, dentro dessas 4 principais indústrias, se você pegar ali top 3, top 4 de todas elas, são clientes atuais nossos. Perfeito. Bom, queria falar de educação, então, porque aproveitando que o Marconi citou Steve Jobs, né? Steve Jobs era um educador do mercado, ele educou todos nós para o computador pessoal. Ele, depois eu lembrei do Guy Kawasaki, né? Guy Kawasaki, que fazia ele se colocava como evangelista, não educador, mas é a mesma coisa. E é isso um pouco que Dona Gláucia faz. Queria que você falasse um pouco dessa educação, da necessidade, já que vocês falam dessa importância do equilíbrio, inclusive do H1, H2, H3, né? De inovar nos 3 horizontes. Imagino que vocês eduquem os seus clientes para isso. Então, queria que você comentasse um pouco, Gláucia, depois vou pedir um comentário do Marconi também. Não, perfeito, né? Educação, quando a gente começa a falar de inovação, eu não vejo inovação e educação como coisas diferentes, tá? Até por isso que eu brinco que eu nunca consegui escolher entre as 2 carreiras, porque para mim elas estão intimamente relacionadas. Tanto a educação quanto a inovação, elas partem do pressuposto de que o conhecimento nos ajuda a criar outras coisas, né? Se você olha a base da ciência, é isso. Eu entendo o que foi feito até aqui para eu falar o que falta, para eu falar o que pode ser complementado, para eu trazer novas perspectivas. E quando a gente fala de inovação, principalmente quando a gente vai falar de desenho de cenários, quando a gente vai falar de foresight, quando a gente vai falar de outros tipos de solução, as corporações, elas sabem o que elas sabem muito bem o que elas também não sabem, na grande maioria das vezes, mas elas não sabem o que elas não sabem. Né? E é o não sei, o que eu não sei que eu não sei, que é o grande ponto que é tão transformador na educação. A gente conseguir gerar conexões, né, diferentes, a gente conseguir gerar cognições diferentes, a gente gerar provocações diferentes que façam as pessoas pensar e que esse pensamento acabe direcionando estratégias diferentes, implementações diferentes. O papel da educação nesse processo todo é que, se a gente não for provocativo em relação ao futuro, a gente vira refém desse futuro. A gente começa, se a gente não pegar o que a gente vê de movimentos, de mudança de comportamento na sociedade, de desenvolvimento e convergência tecnológica, e a gente começa a aplicar isso em modelos de negócio, a gente começa a repensar sobre fenômenos que podem substituir, né, seja inovação radical, seja inovação disruptiva, corporações que já existam, a gente não consegue se preparar para conseguir fazer isso em escala. E a gente tem vários casos de corporações que conseguiram fazer, numa perspectiva de inovação tecnológica, descobertas brilhantes. A gente pode falar de Nokia, por exemplo, mas que não foram capazes de aplicar essas descobertas brilhantes em modelos de negócios sustentáveis a longo prazo e que acabaram, né, perdendo o seu espaço de mercado, porque eram tão apaixonados pelo produto e pelo serviço e não apaixonados pelo problema social que elas resolvem, né, que é muito mais importante do que o produto ou serviço que você fornece.
por isso que a educação entra em pauta. Não é fácil você chegar para um diretor de suprimentos, para um diretor jurídico, e levar uma proposta de modelo de contratação completamente diferente. É todo um trabalho educacional. Não é fácil você chegar para um líder de engenharia, um líder de desenvolvimento de negócios, e você trazer uma perspectiva de atuação muito diferente, né? E você realmente virar sócio daquelas pessoas. Tudo isso exige um trabalho de evangelização mesmo. Eu gosto do termo evangelizador, né? Que é como você vai trazendo esses conceitos, essas perguntas e essas reflexões a um nível em que as pessoas comecem por si só a concluir que coisas fazem ou não sentido, né? Eu acredito muito que a gente está nesse papel. O que une, né? Outro dia a gente estava conversando sobre isso aqui. Se a gente pega as pessoas que estão hoje na The Bakery, né? Nas suas devidas áreas, tem muita gente aqui dentro que tem um histórico de inovação muito grande. A gente pega Flávio Pripas, a gente pega o Marconi, pega o Felipe, ou eu mesma. São pessoas que dedicaram aí sua vida a gerenciar, implementar, escalar inovações. O que a gente tem em comum, apesar de carreiras muito diferentes, né? Todo mundo tem essa veia da inquietude e da coragem de tomar risco e de tentar fazer coisas diferentes e de abraçar ali pelo chifre até sair, sabe? Isso a gente tem muito em comum. E isso não é um skill que, na grande maioria das vezes, as empresas têm em comum. E quando a gente fala do lifelong learning, né? Que é o aluno para sempre aí, eu acredito que o executivo, não do futuro, mas de hoje, ele tem que ser um aficionado por aprender o tempo inteiro, porque tudo tem mudado numa velocidade que a gente nunca viu antes. A grande maioria dos conceitos super ali firmes que algumas organizações têm, eles são completamente voláteis, né? E se a gente não aprende a pensar, e a gente aprende a pensar através de educação, não tem como, se a gente não aprende a pensar, a gente vai ficar para sempre refém de repetir o padrão histórico que aconteceu até hoje, que a gente sabe que não é assim que a inovação funciona. Oi, você está no mudo. Desculpa, gente, é que estava dando ruído aqui. O ChatGPT não vai resolver isso, certo? Não vai pensar por nós. Acredito que ele vai ser um assistente que vai nos ajudar a pensar com mais dados e fatos para a gente estruturar pensamentos melhores e para a gente criar agentes e modelos que pensam muito bem. Mas, assim, eu não tenho medo de eu ser substituída pelo ChatGPT, eu tenho mais medo de como seria o meu trabalho se eu não tivesse o ChatGPT, sabe? Então, assim, para mim ele é muito mais um amigo do que um inimigo. Claro que tem diversas outras questões aí, enfim, né, que a gente pode conversar em um outro momento em relação à ética, em relação a várias outras coisas, vieses, alucinações, etc. Mas eu acho que não é opcional AI, né? AI é default. O ponto é que a gente precisa entender o papel de desenvolvimento de negócios que é inerentemente humano e o papel de desenvolvimento de negócios que é muito melhor feito pelo AI, e o que for melhor feito pelo AI, que maravilhoso, faça por mim, vou ficar muito feliz dela também tirar algumas coisas do meu prato, né? Que bom. É isso. Gostei que você pôs AI no feminino, agora eu vou pedir... AI. Eu vou pedir para o Marconi comentar um pouco do artigo que ele escreveu para a gente, porque foi um artigo evangelista também. No momento em que todo mundo está muito preocupado com o mercado bear, urso, né? Você colocou essa questão da inovação. Então, fala um pouquinho para a gente. Legal. Então, primeiramente, foi um prazer escrever aquele artigo, né, junto com vocês aí. E, de fato, é algo que a gente vem pensando bastante e a gente se preocupa bastante, né? Uma das grandes razões de existir de uma companhia como a The Bakery é justamente para a gente poder fomentar esse tipo de debate a um nível que o CEO de qualquer companhia consiga ler e entender que, de fato, aquilo faz sentido. O que eu digo, tá? Então, se a gente olhar historicamente aí, né, há 50 anos atrás, você via grandes empresas que chegavam a um determinado nível e eles se mantinham naquela posição por décadas, né? Você precisava de uma geração nascer e outra morrer para você ter uma transformação para uma companhia que era fundamentalmente grande e deixar de existir. Isso desde, sei lá, a Companhia das Índias Ocidentais lá atrás até as grandes petrolíferas que reinaram, por exemplo, nos últimos 50, 100 anos aí, né, no mercado como um todo. Por quê? Porque, de fato, essas inovações elas demoravam gerações para serem lançadas, implementadas e adotadas em escala
pelo mundo como um todo, né? Você precisava de tempo para aquilo acontecer. O que aconteceu? As últimas revoluções em termos de tecnologia foram ficando cada vez mais curtas, ou seja, num período de espaço de tempo, menos de uma década, 5 anos, 4, 3 anos, você conseguiria ter uma transformação em uma forma como a sociedade endereça um problema de forma radical, né? E em escala global. Ou seja, a inovação, ela passou de ser algo que eu olho, daqui 50 anos, ou seja, quando eu era lá atrás, eu olhava um concorrente, nascia com um modelo de negócio, uma proposta de valor, mais ou menos. Aí eu via, vamos ver como é que ele vai reagir, como é que o mercado vai reagir. E conforme aquele potencial concorrente fosse desenvolvendo, encontrando canais de distribuição para a sua solução, eu já estava ou desenvolvendo dentro de casa, eu ia lá e comprava ele. Era muito assim o mecanismo, a forma como foi feito. E durante esse período aí, companhias, consultorias, escolas de negócio começaram a desenhar frameworks de gestão, se preocuparam muito em frameworks de gestão. Pensa aí, né, o Lean Manufacturing, Fordismo, Toyotismo, etc. Depois veio Six Sigma e etc. São modelos de gestão que permitiram com que a gente fosse empresários melhores, né? E cada vez mais eficiente, com menos ativo alocado, etc., para gerir uma empresa. Então fez toda essa transformação aí de grandes empresas em instrumentos muito bons de fazer o que eles fazem hoje muito bem, né? E processos e sistemas cada vez melhores para fazer aquela gestão da companhia. Só que hoje, nesse período que a gente vive, onde eu não consigo prever o que vai acontecer, eu não sei nem o que vai acontecer daqui 2 anos, muito provavelmente quem está transformando o meu negócio existe hoje, talvez está em outro mercado, ou seja, a previsibilidade diminuiu muito, a inovação deixou de ser algo que você só testa, só experimenta e tem de vez em quando, para ser algo, uma necessidade perene da companhia. Do mesmo jeito que você faz gestão da companhia, eu preciso fazer uma gestão eficiente da inovação, porque senão, muito provavelmente, eu vou ser transformado lá na frente. E aí, quando eu olho o nosso histórico aqui, nos últimos 12 anos, 11, 12 anos que nós estamos no mercado, nós passamos por bull markets, né, que são momentos de mercado onde está todo mundo super empolgado, vê aí no pré-pandemia, até no início de pandemia, estava todo mundo louco, inovação digital, investimento em transformação digital, estava todo mundo, né, investindo super, e também momentos bear market, né, ou seja, mais negativos no mercado, igual a gente está vivendo até pouco tempo atrás, eu diria, né, que são momentos onde o mercado está mais voltado a uma eficiência produtiva, cortar custo, enxugar, a gente não sabe para onde que vai, não tem crescimento, estagnação, inflação em alguns casos, e etc. Então, nos dois lados, o que a gente conseguiu ver aqui nos últimos anos é que companhias conseguiram ser extremamente bem-sucedidas fazendo a inovação, seja num momento que o mercado está bom, seja no momento que o mercado não está mal. O que você precisa, de fato, é alinhar a sua estratégia. A mesma inovação que você faz num bear market é que você faz num bull market? Muitas vezes não. Então, você precisa alinhar a estratégia da sua companhia para onde que você quer ir, olhar o ecossistema, o mercado em volta, falar o que é necessário. E aí, dentro desse, pegando já essa temática de AI, aí, algumas companhias estão conseguindo fazer isso agora com a inteligência artificial, né? Que o professor Scott Galloway, que eu até lancei lá no artigo, ele cunhou um termo que, para mim, é o termo de 2024 sobre gestão e inovação, que é o Ozempic corporativo. Do mesmo jeito que o Ozempic, quando a gente toma ele para emagrecer, ele atua na minha saciedade, ou seja, para eu parar, diminuir o consumo de calorias, né, de certa forma, ele também atua nos níveis de insulina no sangue para aumentar a minha perda de calorias, né, o meu gasto energético no final do dia. Então, ele balança dos dois lados ali, ele consegue, por um lado, diminuir meu consumo, por outro lado, ele aumenta minha gasto calórico, vamos dizer assim. Gente, eu não sou biólogo, tá? E não sou médico também, mas pelo que eu entendi do princípio ativo do Ozempic, é isso que ele faz. A AI, ela é capaz de fazer as duas coisas hoje, né? Então, no mercado onde a gente desesperadamente precisamos diminuir custo para aumentar a competitividade e lançar novas soluções cada vez mais rápido, porque esse mercado ele é volátil, ele vai evoluindo cada vez mais, a AI me permite ter mais recursos por um lado e, ao mesmo tempo, diminuir os meus custos. E aconteceu isso em diversas companhias que conseguiram, através da utilização de AI generativa, isso eu estou falando de AI generativa, algo que tem 1 ano e meio, 2 anos de existência, de vida, tá? Conseguiram implementar essas soluções, diminuir o seu headcount, a quantidade de funcionários que elas tinham para determinadas funções ali,
e lançar novos produtos e novas funcionalidades, capturando mais recursos, né? Capturando mais dinheiros do mercado com esses novos recursos e funcionalidades que elas lançam no mercado. Então, assim, só para dar um exemplo aqui do potencial, né, que uma AI tem dentro de um movimento corporativo de inovação feito com estratégia, né? O que não pode ser feito é você fazer isso tudo sem um alinhamento estratégico, porque, como a gente disse no começo, uma inovação sem estratégia corre o risco de trazer os resultados errados, né? Uma estratégia sem inovação não traz resultado nenhum, mas uma inovação sem estratégia pode muitas vezes trazer os resultados errados, e aí você não tem inovação no final do dia. Acho que depois dessa super explanação do Marconi, eu acho que deve ter muita gente querendo ler o artigo, né? Então, só para deixar a nossa audiência tranquila, a Camila, que é a nossa super produtora, vai deixar o link do artigo na descrição aqui do nosso podcast. Raça para cima, né? Então, aqui, ó, vou falar para vocês o título do artigo, é Bear Market ou Bull Market, aposte na inovação. Então, fiquem tranquilos que vocês vão poder ler, está no nosso portal, e eu recomendo muito a leitura, porque vocês já viram que o tema é muito, muito interessante, não percam. E aí eu parto aqui para o nosso próximo tema do nosso podcast, que é o seguinte, vou lançar essa pergunta para a Gláucia. Gláucia, assim, acabou de acontecer um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia, aqui na Politécnica, em São Paulo, cheio de PhDs, representantes de empresas, discutindo a aproximação das organizações, né, das empresas com as universidades. E é algo que a gente sabe que ainda deixa muito a desejar, né, segundo a conclusão do próprio evento, dos participantes do próprio evento. Eu queria saber como que você vê essa aproximação, como que você vê a evolução desse tema, e como que vocês trabalham isso na The Bakery. Perfeito, né? Existe um problema sistêmico, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, em relação às métricas de pesquisa aplicada, né? Pesquisa aplicada, em teoria, né, como o nome já diz, é pesquisa que você pode usar para fazer alguma coisa na prática, né? Existe a pesquisa mais pautada em ser trabalhos seminais, teórica, etc. A pesquisa aplicada ela é voltada à aplicação pelas empresas, pelas organizações daquela pesquisa. Porém, muitas das vezes, a métrica que a gente tem de pesquisa aplicada é pela publicação de artigos ou pela geração de conhecimento em formato de texto, que já é muito padronizado na grande maioria das vezes, artigos científicos e técnicos, e a gente perde grande parte do potencial da aplicação prática realmente aplicada, né, que essas pesquisas poderiam ter para o mercado de trabalho. Então, isso é um problema sistêmico, é um problema que a gente sabe que a pesquisa no Brasil hoje ela ainda tem grandes questões em relação a exemplo básico, né? A gente pode pesquisar literalmente o que quiser. Eu fiz doutorado em universidade pública. Você pode pesquisar o que você quiser, né? É muito pouco direcionada essa relação economia, desenvolvimento econômico com a pesquisa acadêmica, não são em todas as indústrias, não é feito de maneira sistêmica, então a gente perde muito capacidade intelectual para a pesquisa aplicada no Brasil. Além disso, eu acho que é praticamente impossível a gente falar de inovação sem falar de instituições de pesquisa e sem falar da gente conseguir gerar conhecimento técnico aplicável. Quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, ainda é uma das principais esteiras de inovação para qualquer indústria que seja. Então, a gente conseguir encontrar maneiras desses vários cérebros, né, e dessas várias pesquisas conseguirem, de fato, se azeitar na engrenagem do mercado, é bom para os dois lados. É bom para a academia, que vai conseguir gerar conhecimento aplicável, palpável, replicável, que cresce em escala, e é bom para as organizações que vão conseguir trazer conteúdo relevante, técnico, com profundidade, para a gente conseguir desenvolver novas soluções. Porém, né, e aí eu acho que é um porém super importante, a gente ainda tem um caminho longo, se a gente for olhar para países que têm aí a parte acadêmica mais próxima da parte do mercado de trabalho, a gente tem um caminho longo a percorrer. Te dar um exemplo real, né? Eu fazia muitas missões para a Universidade de Stanford, e os centros de empreendedorismo da Universidade de Stanford são impressionantes, né? O que é fomentado ali de desenvolvimento de mindset empreendedor, empresas, a gente até tem algumas iniciativas de empresas júnior no Brasil, mas num volume muito maior do que a gente vê aqui,
O que a gente vê de tecnologia, a mesma coisa para o próprio MIT, né? Que a gente vê de tecnologias, de pesquisa aplicada, de soluções técnicas que são ali plugadas diretamente à indústria, a indústria financiando pesquisas também, né? Eu acho que esse casamento indústria-academia, ele é um casamento muito fraco no Brasil e os dois lados perdem, porque a gente perde capacidade de fazer pesquisas mais relevantes e a gente perde a capacidade de hard science entrar como inovação no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né, se a gente olha o espectro das startups brasileiras, a gente costuma brincar que quase toda startup brasileira ou é marketplace ou é software as a service. E não é à toa. Por que a gente tem uma concentração enorme de startups sendo geradas nessas duas temáticas? Porque não envolve hard science. Na grande maioria das vezes, o empreendedor que quer desenvolver hard science, ele acaba saindo do Brasil, porque ele não encontra aqui um ambiente nem de venture capital, nem acadêmico, que o suporte a ele conseguir fazer o desenvolvimento de hard sciences aqui, que vão virar negócios realmente transformacionais. Então, isso acaba refletindo no mercado empreendedor, isso acaba refletindo no mercado de trabalho e acaba refletindo na própria academia. Mas é um problema super complexo, que ele passa por redefinir vários sistemas e a gente conseguir, de fato, azeitar todas essas relações para que elas possam se somar, né? E qual é o caminho para a gente estreitar aí essas relações? Por onde passa essa? Eu acho que ele passa... Glaucia, até ia perguntar se fora do Brasil vocês são mais próximos da academia do que aqui. Até aqui somos também, mas eu acho que somos até mais fora do que aqui. O Marconi pode dar uma visão maior, mas a gente tem ali na Europa vários pontos que a gente tem relacionamento de universidades, que a gente tem, o que a gente chama de outpost, né, que são presenças locais para a gente conseguir ter acesso a desenvolvimento tecnológico, pesquisas. A gente também tem uma rede de experts, né, experts externos, que são pessoas que são muito especialistas em temáticas específicas e que a gente aciona para projetos específicos. Então, a gente tem uma rede de professores, doutores, especialistas, pesquisadores, que a gente consegue acionar para desenvolver projeto em conjunto com a gente. Então, acho que isso é super importante, porque, querendo ou não, sempre que a gente vai falar de alguma tese específica, a gente tem que trazer o know-how específico também, né? Então, a gente acaba conectando a essas pessoas. E aí, eu vou deixar também o Marconi complementar sobre isso, mas aí, entrando em como resolver esse problema, eu acho que a gente precisa coordenar diversos agentes, né, que a gente tem na sociedade brasileira como um todo. A gente precisa coordenar gestão pública e gestão universitária como um todo, então a gente precisa falar de outras formas de medir o sucesso da pesquisa aplicada no Brasil. A gente precisa falar de tecnologias educacionais diferentes também, que vão fomentar capacidades diferentes. A gente precisa falar de fomento empreendedor nas universidades, porque senão a gente não vai conseguir aflorar esses talentos que a gente tem, que poderiam depois se juntar a esse mercado. E, por outro lado, aí já indo para a iniciativa privada, associações que possam, por exemplo, juntar interesses comuns em relação a dores de indústrias ou de segmentos para a gente poder desenvolver, a gente poder trazer fomento à pesquisa que seja incentivável, como a gente já tem algumas linhas de incentivo, mas ainda mais incentivável para aquelas que sejam de interesse de mais de uma corporação ou de mais de um setor, né? Então, eu acho que é um caminho de co-construção coletiva, não tem como, não vai ser só a iniciativa privada, não vai ser só a iniciativa pública, mas a gente precisa juntar as duas para conseguir endereçar, e um trabalho de regulação, querendo ou não, de revisão de regulação, para que a gente possa garantir que esses pesquisadores também tenham os incentivos corretos para fazerem pesquisa realmente aplicada. E até um professor de AI, que ele criou o Praia, né? Pesquisa realmente aplicada a AI. Porque é justamente essa ideia de que é uma pesquisa que ela é voltada para a aplicação prática e não voltada na geração de artigos em relação a essa pesquisa. Aí, Marconi, você quer falar um pouco em relação ao outpost? Sim, eu estava vendo vocês falar aqui, me lembrou da minha época da faculdade, fiz Relações Internacionais também, e o tema do meu TCC lá foi justamente isso, né, inovações, que na época era nos Estados Unidos, porque a gente sabe que o triunvirato lá, complexo industrial, militar, acadêmico, fez com que grande parte das inovações que a gente vive hoje surgiram desse trinômio aí,
e ele não era um ciclo, né? Um incentiva o outro, incentiva o outro, incentiva o outro. Não era um ciclo, ele era cada parte, de fato, incentivando as outras duas e coordenando para que essas inovações pudessem chegar na realidade, né? Então, você vê tudo, internet, satélite, etc., tudo saiu desse mecanismo ali super bem complexo e bem elaborado de incentivos que permitia com que a academia, junto com as empresas, grandes empresas, e, obviamente, o governo capitaneado pela indústria militar ali, pudesse, de fato, desenvolver essas inovações. Trabalhando desde a época que eu trabalhava no governo britânico, mas também aqui, né, agora na The Bakery, nos últimos 11 anos aí que a gente está aqui, eu percebi que no Reino Unido, tá, na Europa, que é onde eu tenho um lugar de fala um pouco maior, dada a minha academia, meus estudos e, né, também as minhas influências e a própria The Bakery, a gente lá na Europa é muito mais maduro isso. É muito comum na Europa você ver um pesquisador querendo virar empreendedor, né, e já com um espírito empreendedor desde os primórdios da sua pesquisa, de entender que, cara, na verdade, eu preciso fazer um hard science, mas eu preciso desenvolver um hard science que seja minimamente aplicada para uma necessidade humana. Não estou falando que os pesquisadores aqui do Brasil não são, mas lá é muito comum isso, né? Os maiores empreendedores hoje do Reino Unido ou da Europa como um todo, muitos surgiram de universidades. Vários dos projetos que a gente solucionou para clientes aqui no Brasil foi com cientistas dentro de universidades, mas eles não estavam desenvolvendo uma ciência pela publicação do artigo exclusivamente, eles estavam querendo montar o que seria uma startup no futuro, mas estava com estágios muito iniciais de pesquisa e desenvolvimento. E a gente já fez esse match, porque um tem o que o outro falta, o que o outro precisa, etc. E foi super bem sucedido. Não posso ficar dando os exemplos específicos, mas isso já aconteceu bastante, muito mais do que aqui no Brasil. Eu acredito que é justamente por essa, muitas vezes, falta de visão empreendedora. Como a Glaucia falou, lá é muito mais maduro, né? Os cientistas querem ser empreendedores. Um bom exemplo disso é o próprio BioNTech, por exemplo, que é de um casal empreendedor que surgiu na Alemanha, que fizeram uma parceria com a Pfizer para distribuição da vacina. Então, assim, esses cientistas lá na Europa, eles são mais inspirados. Eu acho que lá tem mais casos de uso real de cientistas que viraram, né, fundadores de startups, unicórnios e etc. E acho que lá eles têm mais casos de uso e role models, né, com o inglês a gente fala, mas são pessoas modelo ali para você se inspirar e falar, poxa, aquele cara surgiu na universidade com uma pesquisa e virou um grande empreendedor lá no futuro. Então, eu acredito que é mais isso, tá? Um pouco mais de inspiração, mas também tem de infraestrutura de governo, de, né, regulamentação e da própria iniciativa privada brasileira buscar essas inovações lá também, né? Não só ficar esperando alguma coisa surgir, mas também ativamente buscar essas inovações. Show. Perfeito. Então, só para a gente fechar esse assunto, eu vou falar de um veículo de inovação, que é a Oxygia, que foi o tema do nosso podcast anterior. O Arthur Faria e o Paulo Imediato estiveram aqui. E a gente falou muito da crise que está navegando, né, ou está sendo navegada nesse ambiente de inovação para empresas estabelecidas. Muita gente querendo jogar toalha, vendo muita dificuldade em CVC, em CVB, nas coisas que a gente falou aqui, na aceleração, tudo isso. Então, eu queria ouvir vocês, como é que vocês veem em relação a essa área, já que tem muita gente assim meio cansada no podcast, óbvio que eles acreditam nisso e estão seguindo em frente, e muita gente deve seguir em frente também, mas pessoas que talvez devessem seguir em frente não seguirão ou estão pensando em não seguir. Então, eu queria ouvir vocês dois sobre isso. Legal. Bom, Adriana, como eu disse lá no meu artigo, e se não ficou claro, o pessoal vai lá no site e leia. Inovação, de fato, eu acredito fundamentalmente que se você hoje não está satisfeito, se você é um alto executivo de uma companhia e não está satisfeito com a capacidade e habilidade de inovação da sua companhia hoje, daqui 5 anos é melhor você procurar outro lugar para trabalhar, porque muito provavelmente essa companhia não vai estar viva, sobretudo não vai estar dentro desse mercado que ela está hoje. Pode estar até em outras coisas, como
Nokia foi para outras coisas, Kodak foi para impressora, etc. Você pode até estar em outros mercados, mas não no que você está hoje, porque fundamentalmente as coisas vão ser diferentes nos próximos 5 anos. Então ninguém discute, vamos entrar no mundo aqui que ninguém discute que a inovação é importante. Dentro desse mercado, eu acho que a resposta então é como? Como é que a gente viabiliza isso? O que eu acho que foi o erro, tá? Eu gosto muito de falar de veículos de inovação como uma caixa de ferramentas. Ela tem um propósito, né? E o propósito não é a existência da caixa de ferramentas. Ninguém tem uma caixa de ferramentas no seu depósito de casa para ter um martelo. Ah, porque eu gosto de ter um martelo. Não, você tem um prego, você precisa martelar com o martelo. Ela é uma caixa de ferramentas. Você não tem ela, você não pode trocar o seu martelo por um sofá, né? Você vai, vou sentar no meu martelo. Não vai. Né? Então, a gente tem que entender que o objetivo nunca está na execução da caixa de ferramentas, e sim ter uma problemática que é endereçada por aquele martelo. Você já viu aquela máxima de que para quem só tem martelo, tudo é prego, né? Sai batendo em todo lugar. E aí que a gente faz as coisas estarem erradas, né? Aí que é o erro fundamentalmente diferente. Sabendo que esses veículos não são em si o fim, eles são o meio, me traz uma perspectiva melhor de entender que, poxa, eu como corporação, sabendo que inovação é importante demais para eu deixar de lado, eu tenho que municiar o meu time e a minha estrutura com as melhores ferramentas para que eles possam entregar o trabalho quando for necessário. Então, eu acredito, pessoalmente, que grandes corporações fizeram muito errado utilizando as caixas de ferramenta, muitas vezes, como um fim em si, segundo a ferramenta errada para o problema errado. Então, eu gosto, e a gente gosta muito aqui na The Bakery, de podermos, hoje a gente tem aqui dentro de casa. Eu falo, né, a nossa preocupação nos últimos anos foi em ir para o mercado e falar, cara, quem que é a pessoa referência naquela temática? Vamos trazer aqui para dentro. Então, a gente está com a Glaucia aqui, né, provavelmente tem pouquíssimas pessoas no Brasil que entendem mais de gestão de inovação que ela, para ela ser a nossa COO. A gente trouxe a Marina, que era Head de Inovação da Natura, para ser nossa Head de Open Innovation, porque 2 anos atrás, quando a gente trouxe ela para cá, a gente falou, cara, qual que é a melhor empresa que faz Open Innovation no Brasil? Natura, que é referência, então vamos trazer para cá. A gente trouxe a Gabriela, que era referência em estratégia de inovação dentro da Braskem. A gente trouxe o Felipe Reis, que é referência em Corporate Venture no Brasil, que fazia isso dentro da MR Vehicle para cá, justamente para a gente falar o seguinte, cara, eu quero que o meu cliente tenha à sua disposição o melhor martelo, mas eu quero que ele tenha a melhor parafusadeira, a melhor, sei lá, todas as ferramentas disponíveis, furadeira, disponíveis aqui dentro de casa. E uma vez que a gente identifica uma problemática que traga um resultado aplicado para o meu cliente, eu então utilizo aquela ferramenta né, para solucionar aquela dor. Nunca o fim em si, mas sempre um meio para endereçar uma necessidade do cliente. E não importa qual que seja a necessidade, a gente tem a ferramenta certa aqui. E eu gosto que os nossos clientes, pelo menos tentar educar os nossos clientes para terem essa visão. Não dá para você não ter um CVC. O que você precisa ter um CVC atuando naquelas frentes que são importantes para a sua companhia, que vão trazer um resultado claro, né, específico, fazendo aquilo que o CVC faz bem, que é buscando oportunidades de investimento de curto prazo, de investimentos, né, de minoritários em startups. Você quer ou um ganho estratégico, ou um ganho financeiro, ou os dois ao mesmo tempo dentro daquela operação. E é para aquilo que ele faz bem. Eu vi muita gente fazendo Open Innovation com CVC, e são coisas diferentes, são veículos, são martelo, então, de novo, martelo, prego, se eu tiver um parafuso aqui, tiver um martelo, eu não vou sair do meu lugar no final do dia com aquela solução. Então, eu gosto muito de olhar que as companhias precisam desses veículos, sem eles, provavelmente elas não vão durar daqui uns 5, 10 anos, mas mais importante do que ter é utilizar de forma adequada. Entender que ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio para um objetivo do negócio, e é cumprindo aquele objetivo do negócio que você vai ganhar longevidade e vai ganhar exponencialidade numa companhia. Existe um erro fundamental, né? Eu escuto muita gente falando, inovação nessa empresa não é prioridade. Sempre que eu escuto essa frase, para mim fica muito claro para mim que essa empresa não entende o conceito do que é inovação, né? Porque inovação é eu gerar uma solução que gera valor. E tá para nascer a empresa que não quer crescer, tá para nascer a empresa que não quer aumentar o lucro, tá para nascer a empresa, né? O objetivo de ser de uma empresa é crescer, né? É crescimento e lucratividade, se ela é uma empresa rentável, né? Com fins lucrativos. Então, o grande erro é que o conceito que a liderança tem de inovação
É uma coisa fluffy, cheio de post-it na parede, com umas salas coloridas, que a galera fica ali gerando um monte de ideia, e fazendo barulho, e fazendo marketing, mas que na prática não gera valor nenhum para o negócio. E é aí que está o erro fundamental, e é aí que as lideranças de inovação estão desistindo. Mas eu ouso dizer que grande parte dessas lideranças não estão vendendo de fato o que é inovação. Grande parte do erro está no executivo que se diz de inovação e só vende o post-it colorido na parede. E não gera rentabilidade clara, não gera aumento de market share, não gera teses de investimento de novos modelos de negócio que de fato tem um mercado endereçável que está crescendo aquilo ali. E aí você culpa quem está ouvindo, mas a comunicação acontece no receptor, não no emissor. Se o receptor não está ouvindo bem, é porque o emissor não está comunicando direito também. Então, eu acho que tem um lado muito importante do papel de quem trabalha com a inovação, primeiro, entender que é parte atrelada ao seu trabalho incomodar o status quo. Eu sempre brinco com as pessoas que se você é uma pessoa que quer que todo mundo goste de você, inovação não é uma carreira para você, porque você vai incomodar. É parte do job description, né? Vai incomodar, vai gerar reflexão, vai gerar uma proposição diferente. E, às vezes a gente tem lideranças de inovação que tem o incômodo de incomodar. E se você tiver o incômodo de incomodar, o default do que você está fazendo já não vai dar certo. Um segundo ponto a partir do momento que você vê que o crescimento da sua empresa tem alguns drivers estratégicos muito claros, a inovação deveria estar a serviço disso. Eu quero crescer em quais mercados? Eu quero seguir quais teses? Eu quero entender quais tecnologias? Eu quero implementar em quais business cases? E é isso que eu deveria focar minha energia, e não ficar fazendo hackathon para chamar um monte de gente para comer pizza, virar à noite e gerar um monte de ideia que não vai dar em nada. Então, assim, existe um erro fundamental, tanto da compreensão do lado da corporação do que é inovação, né? O que difere invenção de inovação é materialização de resultado, né? O Murilo Gun, que é meu amigo, ele tem uma definição que eu amo. Ele fala que inovação é a criatividade que emite nota fiscal. É meio isso mesmo, né? Eu preciso que a nota fiscal saia no fim das contas. Então, tem um erro de conceito, porque se uma corporação entendesse que inovação é o que cria o futuro dela, o que faz ela crescer, todo mundo ia querer inovação, não ia ter esse discurso de que não é prioridade para mim, porque ia ser irracional. E tem um outro erro que os times de inovação não têm entregado inovação. O que os times de inovação têm entregado é um bando de ideia, é um bando de roadmap, é um bando de mapa colorido, é um bando de experiência maluca de tecnologia que não tem aplicabilidade nenhuma porque eu estou fazendo hoje. É um bando de buzz que não tem pragmatismo, não tem disciplina, não tem processo estruturado. Gente, eu não conheço uma inovação de sucesso que foi delícia de ser implementada, que foi divertida de ser implementada. É muito trabalho duro, é difícil de fazer. É doloroso mesmo, sabe? E a gente tem um problema que a inovação entrou tão na moda nos últimos anos que um monte de coisa sem estrutura, sem processo, sem pragmatismo virou inovação e a gente vive de vender esse fluff por aí. Aí não tem nada que permeie que fluff mesmo, não. Ela virou o fim em si, né? Virou o fim em si. Ela virou o fim em si, né? Eu preciso fazer porque todo mundo está fazendo. Eu preciso fazer para falar que eu faço porque todo mundo faz. Eu preciso abrir um fundo de CVC porque todo mundo tem. Não precisa. Talvez na sua tese não precisa. Outro dia, só para fazer um paralelo, para a gente encerrar esse assunto aqui, que eu sei que a gente já está estourando o prazo, mas fazendo um paralelo, outro dia, eu hoje passo grande parte do meu dia conversando com clientes, né, diretores, executivos, etc., dos grandes clientes. Hoje eu durmo e acordo pensando em AI. Por quê? Porque é tudo isso que eles só querem saber disso. Mas se eu olhar, 1 ano atrás era metaverso, 2 anos atrás era um negócio que chamava blockchain. 3 anos atrás era Data Analytics, 4 anos atrás. Então, tipo assim, sempre vai ter alguma temática e etc. Quando eu era criança, eu tentei tudo. Eu tentei fazer saxofone, fiz violão, tentei fazer tudo. Qual que é o meu problema? Cada modinha que tinha, eu ia e queria aprender aquela modinha. Só que hoje eu não sei fazer nada. Então, eu falo que as corporações não podem ser igual o Marconi era quando era criança. O que ele estava trazendo de mensagem é que a gente precisa ter planos estratégicos consistentes também. As coisas levam tempo para estabilizar. A business case não é de um dia para o outro, né? E, às vezes, nesse fear of missing out que as pessoas têm, porque agora é AI, era metaverso, era não sei o quê, a gente acaba não sendo consistente na implementação de nada. A gente começa a implementar um monte de coisa e a gente não espera nada gerar maturidade, nada gerar escala, nada gerar permeabilidade, nada gerar o resultado que se propõe a gerar.
antes de mudar para outra modinha. Eu tô terminando a sua fala porque eu acho que eu sei onde você ia chegar. Era isso mesmo. Estou te ouvindo aqui de lado, que era isso mesmo. Obrigado, Cláudia. Então, gente, seguinte, a gente ficaria aqui mais um tempão ouvindo vocês falarem, porque esse assunto é realmente encantador. Mas a gente está chegando ao fim do episódio, mas antes de encerrar, a gente tem um bloco aqui que a gente chama de Insights Astro Management. Então, eu vou pedir algumas indicações para vocês, que não tem nada a ver exatamente com inovação, mas vocês vão ver que no fundo tem, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar com uma indicação de um livro, começando pela Gláucia. Nada a ver com inovação? Diretamente? Você escolhe. Uma indicação sua de um livro. A Alma Indomável. Você, Marconi? The 4-Hour Work Week, do Tim Ferriss. Um filme ou série, Gláucia? Female Series? Filme ou... Yeah. Filme ou série? Desculpa, eu entendi. Filme ou série. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. Eu gostei muito de Dark. E você, Marconi? Vida e História de Madame C.J. Walker, que acho que para mim, para empreendedores, é necessário. Uma música, Gláucia? Ai, nossa, que difícil. Uma música... Tem que ser italiana, Gláucia, não? Não pode influenciar na recomendação. Feliz, Alegre e Forte, da Marisa Monte. Tá linda. Marconi, uma música sua. Eu vou puxar o saco, sardinha, para minha igreja, Hillsong, Oceanos da Hillsong. Um esporte que você pratica ou que gosta de assistir, ou, enfim, de ver. Gláucia? Eu gosto de corrida. Tanto praticar quanto ver. Perfeito. E você, Marconi? Eu CrossFit, porque eu gosto muito do empreendimento por trás, do empreendedor por trás do CrossFit, né, que transformou uma modalidade esportiva ou várias modalidades esportivas em um negócio altamente lucrativo. E você pratica? Pratiquei por muitos anos, hoje eu te confesso que estou há 1 ano já longe dos boxes, mas pretendo voltar. Muito bom. Uma pessoa que você gostaria de ver e ouvir nesse podcast, Gláucia? Tem que ser brasileiro? Tem que ser vivo. Teve gente que trouxe gente morta aqui, não dá para fazer. Michelle Obama. Olha. E você, Marconi? Não, vou indicar o nosso conselheiro Beto Funari, CEO da Alpargatas aqui, que eu fiz um podcast com ele outro dia e é de fato incrível, ele é um poço de sabedoria. Eu preciso dizer que ele já foi entrevistado, mas nada impede que a gente o traga de novo. E que ele é meu colega de escola, o Beto. Escola, Adriano. Muito bom. Agora uma pergunta aqui que a gente chama que é a pergunta da Beatriz. A Beatriz foi a nossa primeira entrevistada aqui nessa terceira temporada do O Futuro Vem do Futuro. E é assim, porque a Beatriz, ela é a CMO da Go Smiles, né? E a Beatriz gosta de trocar trompete por amor. E ela fala que é isso sem ter metas para bater. Então, algo aí, na linha da Beatriz, Glau, o que você gosta? O que você indicaria aí com uma pergunta da Glau agora? Sem metas. O que eu mais gosto de fazer na vida... Oi? O que você gostaria de fazer? O que eu faço sem metas? Isso. É tipo hobby, assim, né? Eu amo jogos de tabuleiro, todos. E todos não, muitos. E ler. Eu sou uma leitora voraz, assim, amo ler. Ler ficção mesmo, literatura? Eu gosto de tudo. Eu gosto de literatura, eu gosto de livro técnico, eu gosto de romance, eu gosto de ficção, eu gosto de autoajuda, eu gosto de tudo. Marconi, o que você faz por amor? Boa. Eu falei que quando eu tive meu primeiro empreendimento, né, um restaurante, eu aprendi várias lições, mas a principal lição que eu aprendi foi não misturar hobby com profissão. Então, tem alguns hobbies que você faça por amor, é super, hiper importante. Na época, eu achava que meu hobby de cozinhar deveria virar minha profissão e
e errei tudo. Confesso, eu tenho certeza que tem várias pessoas aí que conseguem misturar isso muito bem, mas para mim não funcionou muito. Então, o que eu gosto de fazer hoje, sem pressão, se precisar me pedir para pagar, sei lá, R$10, R$1.000, R$10.000 para um jantar meu, eu vou falar que não, mas se for por amor ali, para estar junto, para receber os amigos, eu faço com o maior orgulho do mundo, porque é algo que de fato eu distanciei do que eu gosto de fazer, e eu gosto muito de cozinhar, do que é a minha responsabilidade. Quando eu misturei as duas coisas, deu tudo errado para mim. Ótimo. E agora também a gente tem mais uma pergunta. A pergunta da Melina, do Moinhos de Vento, que também participou aqui do nosso podcast recentemente. Ela falou que ela gosta de inventar coisas novas para se incomodar, gente, para não ficar acomodada. Vocês têm algo assim também? Clau, você tem alguma coisa assim? Eu sou mãe. Eu sou mãe. Então, eu tenho ali um projeto de vida de 3 anos de idade que me surpreende todos os dias, que eu não consigo controlar, e que me ensina todos os dias que a gente tem que ser extremamente ágil e adaptável. Eu acho que minha maior professora de agilidade é a Manuela. Disparado, assim, e de que eu não tenho controle de nada é a Manuela. Que não dá para se acomodar mesmo, sendo ainda mais de criança pequena. E você, Marconi? Eu ainda não sou pai. Enquanto eu não sou pai, eu sou fissurado por construir coisas e acho que por enquanto, né, quando eu tiver o filho, acho que eu vou parar com isso um pouquinho, mas só hoje eu estou lançando um podcast novo que vai virar um livro, que é o The Mind Behind, que é uma pesquisa que também está rolando aí. Eu estou lançando uma marca de roupa junto com a minha noiva, eu estou junto com a minha noiva fazendo umas 3, 4 coisas, porque juntou 2 pessoas que gostam de construir coisas. Então, assim, eu tenho demais isso para mim, eu sou muito... eu não gosto de ficar parado também, não, e achar que eu estou na minha zona de conforto, sempre fui muito incomodado na zona de conforto, e por enquanto, quando a gente não tem filho ainda, eu estou inventando novos empreendimentos, novas coisas para fazer, porque acho que é o que me mantém girando aí, a roda girando. Amei, The Mind Behind, amei. Incrível, incrível. Não, vocês são incríveis, que honra. E eu desconfio que quando você tiver filho, você vai continuar fazendo isso, haja visto. Eu também acho. Não vai mudar nada. Até porque o filho dá trabalho de 10 às 6 da manhã, né? E aí aquela hora eu não ia estar construindo nada mesmo. Então... Você que pensa, tem as madrugadas ainda, né? Então, não, 10 da noite às 6 da manhã. Tá, gente, eu adorei. Vou citar aqui o conceito do Murilo Gun, que a Cláudia trouxe, né? Criatividade que emite nota fiscal foi o tema desse podcast, como é que faz isso. E eu vou trazer um conceito do Silvio Meira, conselheiro, que ele fala assim: caso não faça, vai para o cemitério dos CNPJs, o grande cemitério dos CNPJs. Então, temos aí 2 metáforas muito alegres e muito esclarecedoras em relação ao que a gente tem que fazer por aqui, né? Então, eu quero agradecer muito aos dois, agradecer a nossa equipe toda, temos Lara aqui, né, obviamente, Camila no backstage, com a Diana no forninho, eu queria citar a Diana, que a gente acabou de saber que a Diana está a caminho. Parabéns! E principalmente a você que nos acompanhou nesse podcast, que tem nos prestigiado todas essas vezes. Vocês podem acompanhar esses outros episódios da nova temporada do Futuro Vem do Futuro nos canais da MIT Sloan Management Review Brasil, eu não gaguejei agora, no YouTube, no Spotify e no nosso portal, na editoria de podcasts. O link está na descrição. Clara? E eu agradeço muito ao Marconi, à Gláucia pela presença de vocês, que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, porque foi um enorme prazer estar com vocês. Dri, também muito obrigada pela companhia. A gente se vê, a nossa audiência, a gente se vê na semana que vem. A gente convida vocês a assinarem a nossa newsletter Extended e também deixar sua opinião sobre o nosso podcast, O Futuro Vem do Futuro. Agora você gaguejou. Na nossa descrição. No fácil. Gláucia, Marconi, palavras finais, querem se despedir? Bom, queria agradecer a vocês, pessoal do MIT Sloan Management Review Brasil, pelo convite. Pelo convite, foi um papo muito agradável. Passou 1h30 e eu nem vi, então sempre você nem vale, Marconi, que você foi criado lá falando inglês lá você é fácil. Fala, Gláucia.
Eu quero agradecer demais o convite, agradecer o papo leve, animado, com temas tão relevantes, tão importantes aí, e convidar todo mundo que não leu ainda o artigo do Marconi, vá ler, que está demais. Então, lembrar todo mundo aí de acessar. Obrigada. Obrigada a todos. Um beijo para vocês. Tchau, pessoal.